Boa noite. Só para ler. Não é costume. Então, como o doutor disse há pouco e como tem vindo a ser hábito este mês de novembro, hoje vou trazer-vos mais uma parábola de Jesus. Lázaro e Jesus. Esta parábola é mais uma que exemplifica um dos milagres que Jesus concedeu à humanidade. Foi na forma de Lázaro, mas o milagre foi para todos nós. Como disse também o Dr. Marcelo já há umas semanas atrás, milagre é tudo aquilo que não se consegue explicar à luz da ciência, não é? Parecia que era tudo milagroso, que acontecia tudo como que obra e graça de algo que era fora de nós, que era inexplicável. Mas, efetivamente, ao estudar esta parábola, existe realmente um fundamento científico para ela, e isso não tira de modo nenhum a beleza dos seus ensinamentos, pelo contrário, acho que ainda amplifica mais este milagre, por assim dizer. Então, eu vou começar por ler na íntegra esta parábola que nos é trazida por mais do que um evangelista, mas neste caso eu trouxe de João. E depois vou fragmentar de forma a que possamos realmente perceber qual é a mensagem por trás, não é, destas parábolas, sabendo nós que muito do que Jesus dizia por metáforas que nem sempre era de fácil entendimento. E então é desta forma que, estudando e baseando-me na Gênese e no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, que vos vou tentar transmitir aquilo que eu própria também consegui aprender. Então fala assim João sobre a ressurreição de Lázaro. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã Maria. E a Lázaro, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo:
o Mestre está cá e chama-te. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o pusestes? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Portanto, quando nós lemos esta passagem, eu sei que ela é um pouco extensa, o nosso primeiro espanto é realmente sobre a ressurreição, portanto, a vinda de novo à vida deste ser chamado Lázaro. Mas, se calhar, esta ressurreição do corpo não será aquela mais importante e que está implícita, que está escondida nesta mensagem. Então, para isso, a melhor forma realmente é trinchá-la ao fim e ao cabo. Vamos dissecar a parábola para que, de alguma forma, possamos realmente entender e compreender o que está aqui escrito. Então, nós acabamos por achar estranho, sendo todos nós filhos de Deus, e sendo Lázaro um filho de Deus e um irmão de Jesus, e que a todos ele amava de igual forma, Jesus ter atrasado, entre aspas, propositadamente, para socorrer este irmão que estaria doente, quando da mensagem que recebeu. Ele sabia que ele estava doente. Sabemos que ele estaria leproso, não é? Portanto, com chagas na pele. Então, nós, como comuns mortais, o que é que nós acharíamos? Que ele correria o mais rápido possível para socorrer este seu irmão. Mas ele não o fez. Não o fez, certo de que ele não era uma enfermidade que o fosse matar, não é? Tanto que eu pus ali a sublinhada amarelo que realmente, depois de ele receber a mensagem de Marta e Maria para socorrer o seu irmão, ele diz taxativamente que essa enfermidade não seria para a morte, mas para a glória de Deus. Porquê para a glória de Deus? Porque Jesus efetivamente ir-se-ia aproveitar desta situação para mostrar, para mais uma vez, mostrar a alguns judeus, efetivamente, o seu magnetismo, o seu poder, e que efetivamente ele era filho de Deus e era um enviado, daí conseguir fazer o que fazia, não é? Pronto, e então ele realmente tarda. E tarda porquê? Porque se calhar se ele tivesse ido cedo e rapidamente, as pessoas teriam se calhar questionado. Ai, foi tão rápido, se calhar ele não estava morto, estaria ali dentro há poucas horas ou há poucos minutos, portanto não estaria efetivamente morto, e se calhar não valorizariam tanto aquilo que Jesus conseguiu efetivamente fazer ali, o milagre que ele conseguiu realmente fazer ali. Ora, sendo morto há já 4 dias, tudo pressupunha que, pronto, dali não conseguia sair pelos seus próprios pés, não é? Portanto, há alguma intencionalidade por parte de Jesus em não acorrer a Marta e a Maria tão rapidamente quanto pudesse parecer. Porque ele realmente amava a todos de igual forma, mas isto já estava ao fim e ao cabo programado para que ele realmente pudesse e conseguisse
se calhar, tocar os corações de muitos que estariam ali perto de Marta, de Maria e do sepulcro de Lázaro e que quisessem ver a chegada do Rabi, de Jesus. E então os discípulos estranharam ele querer ir até a Judeia novamente, porque naquela altura Jesus já era perseguido. E então ele já tinha sido apedrejado e já estava a ser perseguido em Judeia, portanto ele correria um risco enorme se voltasse lá. E quando Jesus fala, efetivamente, que há 12 horas no dia e que se alguém andar de dia não tropeça, o que é que ele quererá dizer com isto? É que quem andar na luz, quem andar na fé divina, não tropeça, não teme, não é? Quem andar na escuridão, quem andar de noite, a analogia aqui com a noite, quem andar na escuridão, quem não tiver o coração aberto a Jesus, quem não tiver o coração cheio de fé, pois vai tropeçar pelos seus medos, pelas suas incertezas, pelas sombras que vivem dentro de nós. Ora, ele estava certo daquilo que tinha que fazer, não é? E estava certo da mensagem que trazia, portanto, nada o preocupava, ele não estava nada preocupado por ter que ir à Judeia, por ter que ir enfrentar aqueles que um dia o viriam a encarcerar e matar. Até porque esta passagem é uma passagem muito marcante para o que viria a seguir, que é mesmo a perseguição mais intensa a Jesus, que o levaria realmente ao Calvário e à morte. Porque ele nesta passagem, ele mostra, ou melhor, os fariseus têm-no como alguém que vai contra as leis da natureza, que consegue trazer à vida, não é? Um corpo já defunto. Portanto, era como se ele fosse contra a lei. E foi a partir deste momento que os fariseus, Caifás e o Sinédrio, que o começaram realmente a perseguir ainda mais e que o tentaram matar, tanto a ele como a Lázaro, pois Lázaro era o corpo vivo daquilo que ele tinha conseguido fazer, que era realmente ressuscitar, trazer à vida de novo um corpo defunto. E então ele diz aos discípulos: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Portanto, mais uma vez, ele não diz Lázaro, nosso amigo, está morto. Ele diz dorme e ele iria despertá-lo. Eu aqui não trouxe, porque efetivamente a passagem é muito grande, mas os discípulos depois confrontam Jesus e dizem: sim, dorme, como todos nós vamos dormir para a vida eterna. Portanto, eles não percebem muito bem a mensagem que Jesus lhes estava a tentar dizer, confundindo esta morte como o sono de preparação para a nossa vida eterna. Quando Jesus efetivamente estava a confirmar mais uma vez e mostrar a sua certeza de que Lázaro não estava efetivamente morto. Depois então, chegando depois Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Tanto que Marta e Maria já o julgavam com mau cheiro, por causa da putrefação, da decomposição do corpo. Mas isto era uma suposição delas, uma vez que há 4 dias que o irmão estaria dentro do sepulcro. E então muitos judeus estavam ali para consolar Marta e Maria e, ao mesmo tempo, também para ver o que é que Jesus viria fazer, se é que ele vinha ao chamado das irmãs, não é? E temos aqui uma situação interessante, é que realmente quem vai ter com Jesus é Marta. Marta seria a mais descrente das duas irmãs. Maria era, tanto que ela tinha ungido os pés de Jesus e enxugado os seus pés com o seu cabelo. Mas é Marta que neste momento está mais crente. E Maria está em casa porque acaba por sentir alguma mágoa em relação a Jesus por ele não ter vindo antes e não ter salvo o seu irmão. E então nós assistimos aqui a 2 tipos de ressurreição. Em toda esta parábola nós vamos assistir a 2 tipos de ressurreição. O ressurgimento do corpo de Lázaro, mas também o ressurgimento da fé de muitos. Da fé de Marta, da fé de Maria, dos judeus que ali estavam e da fé do próprio Lázaro. Porque Lázaro, daquilo que se sabe, não há muita informação de Lázaro antes desta passagem. Portanto, ele não seria ninguém assim, muito dado às questões da fé. E ele realmente vai ter um novo recomeço. Portanto, nós temos que ver sempre esta passagem não só como a ressurreição de Lázaro, não só como a ressurreição do corpo de Lázaro, mas como uma ressurreição espiritual também. De todos aqueles que a partir deste momento mudaram a sua perspectiva e começaram a acreditar. Porque se formos ver a palavra creem,
aparece muitas vezes nesta passagem, porque efetivamente ela é uma passagem, é uma parábola, é um acontecimento de Jesus, para que mais uma vez a humanidade em geral pudesse acreditar que ele era o enviado, pudesse acreditar que ele era o Filho de Deus. Esta passagem, ela realmente é uma daquelas que consagra mesmo a força espiritual, a força magnética que Jesus tinha. Ela vem nos confirmar que Jesus realmente teria que ser um enviado especial, teria que ser algo mais, porque ela não deixa mesmo dúvidas. E Jesus, como eu disse, faz aquela espera para que não aconteçam quaisquer tipo de dúvidas nos corações daqueles que assistiram e que depois partilharam a mensagem, partilharam aquilo que viram. E então Jesus disse-lhe para que ela acreditasse, para que pedisse a Deus, pois o irmão dela haveria de ressuscitar. E Marta diz-lhe, nós pensaríamos até pelas passagens bíblicas que seria Maria a dizer isto com mais veemência, não é? Mas é Marta que lhe diz que sabe e que ele efetivamente há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Portanto, ela pensa aqui naquela ressurreição para a vida eterna, não é? O irmão como vivendo no sono da vida eterna. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Portanto, isto, efetivamente, se fosse só uma ressurreição do corpo carnal, acabaria por cair um pouco por terra. Pronto, realmente seria um milagre, as pessoas iriam ficar muito pasmadas com a magnitude e com a força curativa de Jesus. Mas isto vai muito para além disso. Esta parábola é mais um dos ensinamentos para a humanidade e que chega ainda aos dias de hoje. É um dito abre-olhos. É que nós estamos sempre a tempo de recomeçar. Estamos sempre a tempo de ressurgir. Estamos sempre a tempo de fazer nascer nos nossos corações a fé. Para que realmente possamos andar sempre na luz, sempre de dia. E agora perdi-me, peço desculpa, mas isto acontece. Isto acontece. Eu estava, o seu irmão há de ressuscitar, exatamente. Pronto. E então é só nesta altura, quando Jesus já está perto, que os judeus vão chamar Maria, sua irmã. E ela vem e chora. Ela chora, eu acho que um pouco até envergonhada por ter questionado, não é? Ela chega a Jesus e que a chama e ela vem como se estivesse um pouco envergonhada e diz-lhe, se estivesses cá o meu irmão não teria morrido. E então Jesus, quando a sente assim, transtornada, ele fica perturbado. E nesta altura vemos algum escárnio por parte dos judeus que ali estavam, porque questionam, vede como o amava, como quem diz, se ele o amasse, ele já tinha posto um cego a ver, um paralítico a andar, se ele amasse assim tanto a Marta, a Maria e a Lázaro, ele teria socorrido na hora certa. Mas eles não sabiam que Jesus tinha o dom da clarividência, portanto ele a quilómetros de distância, ele sabia efetivamente o que se passava com Lázaro, portanto, ele sabia o que ainda poderia fazer por eles. E então, como eles não o conheciam, não podiam realmente saber que ele tinha todo o poder para conseguir trazer realmente o espírito de Lázaro novamente à vida. Então, e o que é que teria acontecido efetivamente a Lázaro para que ele estivesse neste sono aparente, que mais parecia mesmo com a morte? Então, no livro dos Espíritos e na nossa ciência, não é? Na medicina, nós conhecemos dois fenómenos chamados de catalepsia e letargia. Não sei se alguém já viveu algum destes fenómenos, eu, por exemplo, já o senti, sei que não é agradável, que é quando nós acordamos durante a noite e sabemos que ali estamos, queremos mexer os braços, as mãos, os olhos e falar e não conseguimos, estamos completamente paralisados.
Pronto, não sei se já aconteceu, não é assim frequente, mas acontece com algumas pessoas. Portanto, nós acordamos de repente, sabemos que estamos acordados, queremos falar, queremos pestanejar, cutucar quem está ao nosso lado, como quem diz eu estou aqui, mas não conseguimos movimentar qualquer parte do nosso corpo. Portanto, isto é um fenómeno de catalepsia. Mais profundo serão fenómenos de letargia. Ainda não são propriamente... ainda não se conseguiram propriamente explicar o porquê de que acontecem, têm questões fisiológicas, existe mesmo um adormecer dos órgãos vitais que se podem mesmo confundir com a morte, pode haver mesmo algum aspecto de putrefação mesmo nas pessoas, não é de putrefação, de ficar cadáver, portanto um aspecto esbranquiçado porque a temperatura corporal desce, a respiração é imperceptível, portanto temos um fenómeno aqui sim de letargia que é um pouco mais forte, que se pode mesmo confundir com a morte. Portanto, era disto que Lázaro neste momento estaria a sofrer. Estes fenómenos podem durar entre 4 horas a dias, entre 2 e 4 dias também. Podem acontecer a pessoas com, por exemplo, que estão sujeitas a uma grande quantidade de stress. Outras, por exemplo, também a Bíblia fala que aconteceu isto a Ananias e à esposa, que quando Paulo lhes falou com muita autoridade, eles caíram catatónicos no chão, não é? Caíram redondo no chão, sem se mover, porque as pessoas ficam mesmo irtas, rígidas, ficam sem sensibilidade e só nos fenómenos de catalepsia que têm alguma consciência. Portanto, eles falam mesmo em um estado de inteligência ali latente. Portanto, têm percepção daquilo que lhes está a acontecer. Na letargia, muitas vezes, não. É como quando às vezes nós dizemos que temos a vida pelo fio. Efetivamente, não é, doutor? Na catalepsia, a vida está por um fio. O que é que acontece? O nosso corpo espiritual afasta-se do nosso corpo físico, certo? Fica apenas ligado por um cordão fluídico, o chamado cordão de prata, em poucos pontos, podendo mesmo ser só por um. Se efetivamente essa ligação se cortar, a morte física corporal acontece. Mas se tivermos só apenas uma ligação, isso não acontece. Portanto, ainda há, com uma intervenção adequada e na hora certa e atempada, ainda há a forma de trazer esse espírito de novo ao corpo. Daí algumas melhorias que são inexplicadas nos hospitais, em que realmente as funções vitais estão mesmo ali muito tenues, praticamente não se sentem, dizem às famílias até provavelmente que se tenham que despedir e de repente há como que um estremeção e surge de novo uma centelha de vida. O que acontece é que através do magnetismo, através da intervenção divina ou dos nossos benfeitores, estejam eles encarnados ou desencarnados, podemos realmente melhorar e aumentar essa força vital, essa força fluídica. E é assim que depois conseguimos realmente um corpo que parece que está inanimado, voltar-lhe a trazer ânimo. Portanto, para além de tudo aquilo que a nível espiritual e a nível de fé esta parábola nos vem dizer, ela em termos da ciência, que hoje muito também corre para a junção de ciência e espírito, que já existe muita tentativa de trazer a espiritualidade também, a religiosidade para a medicina. Esta parábola também assim nos explica. Ela dá-nos a entender efetivamente que nós não somos só corpo físico. Nós somos um corpo físico animado por um espírito. E temos um corpo intermediário que é o perispírito. E neste momento Lázaro, não é? Tinha realmente o seu corpo físico praticamente inanimado, praticamente morto, se assim quiserem dizer, mas o seu cordão fluídico, o seu cordão de prata ainda não estava de todo completamente separado do corpo físico. E Jesus, com a sua presença e com o seu magnetismo e o seu poder de cura, efetivamente ele restabeleceu essas ligações do perispírito, que tem a ligação direta com o nosso corpo físico. Portanto, nós nunca podemos, e mais uma vez Jesus vem nos mostrar, nós nunca podemos separar por completo o nosso corpo físico do nosso corpo psíquico ou espiritual, como quiserem. Portanto, nós temos que sempre tratar dos dois ao mesmo tempo. Nós temos que zelar pelo nosso corpo físico, dando-lhe todo o tratamento e os cuidados diários que ele assim merece, mas não nos podemos esquecer do nosso corpo espiritual,
porque em muitas horas é ele, é o corpo espiritual que dá a energia essencial à vida. Mais do que o nosso corpo físico, quando muitas vezes o nosso corpo físico quer mostrar fraqueza, quer fraquejar e quer sucumbir, às vezes é o nosso espírito, é a nossa psique que consegue dar-nos ânimo. E aqui o que aconteceu realmente foi isso. Jesus sabia em que estado é que Lázaro se encontrava. E Lázaro encontrava-se num estado letárgico. Claro que se Jesus tardasse, possivelmente ele iria morrer mesmo, porque ele não é o corte com o cordão de prata, com o cordão fluídico, ia desaparecer. Mas Jesus sabia a hora que havia de chegar. E o facto de ter acontecido 4 dias depois pasmou ainda mais os judeus que ali estavam, porque efetivamente, se tivesse sido de imediato, eles teriam questionado se aquilo não teria sido uma farsa, não é? Se aquilo não teria sido tudo combinado, porque rapidamente se tirava a pedra e saía de lá a andar, quer dizer, não trazia nenhum espanto. Sendo assim 4 dias sem comer, sem beber, as pessoas, os judeus menos crentes, que ali estavam até por curiosidade, foram tocados, quanto mais não seja, pela dúvida que ficou no ar. E então Jesus, com a sua autoridade, que lhe foi concedida quando veio ao mundo e como governador do planeta Terra e Filho de Deus, ele ordena a Lázaro que saia do sepulcro. Então diz, primeiro pede ao Pai, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Portanto, ele verbaliza algo que nós sabemos, já aqui no centro temos falado em várias palestras, que a prece, efetivamente, ela não precisa de ser verbalizada, ela não precisa de ser ouvida, não é? Basta pelo pensamento. Mas Jesus sentiu necessidade, tendo em conta a tacanhez e a dureza daquelas almas que estavam ali a ver e a assistir àquele milagre, por assim dizer, ele sentiu necessidade de falar ao Pai, a Deus, para que aquilo se tornasse mais real, porque ele pediu ao Pai que o apoiasse naquele trabalho, e assim as pessoas realmente, ele pediu ao Pai, ele é Filho de Deus, não é? E há como que um sentimento para quem tem, que é como o São Tomé, não é? Que precisa de ver para crer, ao verbalizar, há como que seja mais fácil, por assim dizer, seja mais fácil nós acreditarmos, porque se ele efetivamente, eu sintonizei com o meu Pai Deus e ele concedeu-me, então, mas nós não vimos nada, nós não ouvimos nada. Então ele verbaliza e diz, para que esta multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, não é? Como a voz de altivez, como a voz de alguém que tinha toda a autoridade e legitimidade para o fazer. Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados em faixas, porque também era característico de um sepultamento judeu, portanto, enfaixar o corpo. E ele assim estava, tal e qual como um morto. E ele sai, e esta saída, há um contacto, não é? Da escuridão do sepulcro com a luz cá fora, com o sol que aquece. E nós podemos fazer realmente o paralelismo com, muitas das vezes, nós vivemos nesta sombra do sepulcro, porque vivemos com os nossos corações fechados, vivemos desacreditados, vivemos sem fé, vivemos no frio de nós próprios, da solidão, e esquecemos de abrir o nosso coração ao mundo, porque Lázaro, quando sai, ele abre-se novamente ao mundo, abre-se novamente à vida, a um novo recomeço. É dada a oportunidade a Lázaro de recomeçar. E sempre que nós vimos à Terra, é-nos dada a nós também uma oportunidade para recomeçar. Jesus dá-nos Deus dá-nos a bênção do esquecimento, não é? Para que nós não nos lembremos do nosso pretérito, para que nós não nos lembremos do nosso passado, para que possamos todas as vezes, todos os dias, para que possamos recomeçar. Dormimos todas as noites, ao outro dia, quando vislumbramos o sol, podemos novamente recomeçar. Todos os dias são bons para um novo recomeço. E ressurreição quer dizer recomeçar, quer dizer ressurgir.
não tem a ver exatamente com aquilo que nós pensamos, ao fim e ao cabo, que está diretamente ligado com isto de ressuscitar. Nós ligamos muito a ressurreição a ressuscitar. E não foi o que aconteceu. Aqui o que aconteceu foi que o espírito de Lázaro ressurgiu no corpo e foi-lhe dada uma oportunidade para ele recomeçar. E, como nós sabemos, as parábolas são sempre muito atuais. E, apesar de nós estarmos num mundo que está a passar, um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, nós muitas vezes não nos damos a oportunidade a nós próprios de recomeçar. Vivemos no passado, vivemos agarrados ao nosso pretérito, às nossas falhas e esquecemos-nos de nos abrir. Ficamos fechados a sofrer coisas que já lá vão, ficamos fechados em momentos da nossa vida que não foram tão bons e às vezes esses momentos só servem para que tenhamos coragem de acordar no dia seguinte, sair à rua e recomeçar. Nem sempre é fácil, mas Jesus mostrou-nos que é possível viver sempre de dia. Basta nós acreditarmos e termos fé. E realmente, se a fé começar a andar de mão dada connosco, nós vamos conseguir viver como Jesus, na medida em que Ele veio à Terra para morrer, para nos mostrar como se morre. E para ressuscitar, para nos mostrar como se ressuscita. E porque Ele também ressurgiu, para nos mostrar que é possível e que a vida continua. Portanto, não fiquemos agarrados realmente a que a nossa vida é só o aqui e o agora. Ela vai continuar, ela vai prolongar-se, o nosso corpo um dia vai ter o fim, mas nós temos que ter a plena consciência que nós vamos continuar. Vamos continuar para a vida eterna, para a luz, não é? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E acho que às vezes é extremamente importante nós conseguirmos ter um minuto para percebermos que realmente nem tudo se resume ao aqui e agora. E começarmos a ver que se calhar amanhã há um dia mais sorridente, que amanhã há uma luz mais quente, que amanhã há uma oportunidade para nós conseguirmos ajudar alguém e sairmos desta sombra em que Lázaro também viveu durante aqueles 4 dias dentro do sepulcro. E então, depois, Jesus ainda diz também no seu tom autoritário: desligai-o e deixai-o ir. Desligai-o e deixai-o ir na medida de que, para o libertarem. Libertem-no dos grilhões do passado, da escuridão de lá de dentro, deixai-o ir, para que ele vá e faça o seu novo percurso, para que ele continue. E então, quando isto acontece, os fariseus ficam como que, não é? O espanto, ficaram atónitos ao início, se calhar sem saber como reagir, mas depois começam logo como o bom polvinho, olhem o que ele fez. Então isto realmente chega rapidamente ao Sinédrio e a Caifás. E é a partir deste momento que eles perseguem Jesus e Lázaro para que o exemplo, não é? E os exemplos vivos do que se tinha passado ali acabassem. Porque naquela altura houve muitos judeus a converter-se. E isso assustou e muito, não é? O Sinédrio e os fariseus. Tanto é que depois, pelo irmão X, nós também recebemos a mensagem de que mais tarde Lázaro vai ao templo que ele costumava ir. E os sacerdotes, os grandes sacerdotes, quando ele entra no templo, não o querem lá. Porque ele contrariou as leis da natureza. Era aquele que estava morto e agora vive. E eles negaram-no. Não o quiseram dentro do templo que ele costumava frequentar. Escorraçaram-no de lá. Por medo. Medo do exemplo que ele agora era. Um exemplo vivo. Porque Lázaro é um espírito missionário. Porque ele veio também para nos mostrar algo, não é? Ele precisou de existir para que Jesus conseguisse fazer realmente este milagre da ressurreição de um ser. Não foi o único. Ele também fez ressurgir a viúva de Naim e a filha de Jairo. É isso. Pronto. Também usou os termos assim, e em quase todos os milagres de cura que Jesus fez,
É engraçado que ele usa termos de autoridade. Ao cego ele diz vê, ao paralítico ele diz anda, como que, não é? Podia ter sido meu irmão, tenta levantar-te, não. Como que ordena, não é? Para mostrar toda a autoridade que realmente lhe tinha sido concedida por seu pai. Para além disso, também ficamos é a partir desta passagem que Jesus, sabendo o que lhe viria a acontecer de seguida, não é? Porque ele diz realmente que Lázaro dormia e morria para a glória de Deus, porque ele sabia o que daí adivinha, que ele insiste com os apóstolos que sigam depois o caminho a curar e a seguir com a sua mensagem, passando-lhes realmente esta certeza de que a fé cura e de que todos nós possuímos magnetismo de uma ou de outra forma, que todos nós somos seres espirituais, que todos nós temos esta dualidade corpo-espírito, e para que não sejamos sempre uns Lázaros, para que não estejamos sempre agarrados ao nosso corpo físico, para que tratemos mais do nosso corpo espiritual, da nossa fé, para que a fé trabalha-se, a fé não se ganha de um dia para o outro. É necessário realmente trabalhar a fé. Como é que se trabalha a fé? Não há realmente uma receita. Cada um de nós vai ter batalhas na sua vida, provavelmente, que irão mostrar qual será o caminho da fé. A fé surge muito provavelmente nas piores horas da nossa vida. Ela não se compra em qualquer esquina, ela não se ganha, não se ganha, isto é, não se ganha na medida em que não é uma troca, pronto. Ela efetivamente, ela trabalha-se. Tenhamos sempre isso em mente. E não pensemos que um dia, por termos fé ou por nos acharmos já mais perto, que ela não nos possa pregar uma partida e nos teste. Porque a fé precisa, como eu estava a dizer, de ser sempre trabalhada e de ser alimentada, porque ela pode-se apagar. Portanto, tenhamos sempre esta consciência, não olhemos e não fiquemos agarrados à sombra e ao sepulcro de Lázaro e queiramos realmente que todos os dias sejam um novo começo e não tentemos começar sozinhos. Precisamos sempre uns dos outros e tenhamos a certeza que alguém está sempre connosco, encarnado ou desencarnado. Nós não estamos efetivamente sozinhos. Até porque a fé traz uma coisa que é certa, que é Jesus no nosso coração. Portanto, a partir desse momento, não estamos mesmo sozinhos. Obrigada. Página 26. 26.
Vamos orar então. Envolvidos que nos sentimos nessa psicosfera de serenidade e paz, aqui recolhida pela presença dos amigos da vida maior, dúcidos e afáveis mensageiros de Jesus, nossas almas unidas e reunidas de ambos os planos da vida, em comunhão, endereça aos céus a evocação divina da inesquecível presença de Jesus. Senhor Jesus, nosso amigo, nossa alegria, nossa paz. Nessa noite, Senhor, envolvidos na recordação dos seus fatos maravilhosos que marcaram para toda a humanidade, anunciando sua chegada, sua mensagem, teu reino. Nós hoje te buscamos uma vez mais, buscando te perceber, buscando te entender, te viver, sem estarmos à espera de tantas provas, de tantos milagres, de tantas operações que nos falem mais a razão e tão pouco ao coração. Ah, querido amigo Jesus, mais do que te entender, deixa-nos te sentir em nossas almas, nas fibras, Senhor, das vibrações que nos acompanham há tantos séculos, trazendo hoje ainda os mesmos necessitados de outrora, sentindo ainda, Senhor, a urgente necessidade de sairmos de nossa paralisia espiritual, a abandonarmos a caverna da indiferença, a sombra da enfermidade, para vislumbrarmos a luz solar do teu Evangelho. Ah, doce amigo Jesus, nós te agradecemos pelo dia que se foi, absorvidos que ficamos com inúmeras atividades, absorvidos no trabalho, na vida familiar, social, tantas questões que nos evocaram a vida material. E agora, nesta noite, abdicando de outras ocupações e prazeres, nós aqui nos apresentamos, a fim de podermos, Senhor, mergulhando neste mar de conhecimento, lavar as nossas necessidades profundas nesta água da vida, neste pão espiritual. Doce Jesus, tu nos conheces da mesma forma que conheceu Lázaro, identificou as realidades de Marta e de Maria. Tu também nos conheces, Senhor, e por isso, diante das nossas limitações, enfermidades ou imperfeições, cura-nos, Senhor, despertando em nós nossa necessidade de trabalho íntimo,
de mudança real, de caminho na senda da luz. Tu nos conheces, Senhor, sabe das lutas imensas do nosso ninho familiar, os seres queridos que conosco se demoram na terra e aqueles que retornaram ao mundo maior. Tu conheces nossas necessidades no campo da saúde, no campo da enfermidade. Tu conheces nossas carências. Tu conheces-nos, Senhor, e uma vez que nos conheces, nós nos colocamos receptivos e abertos, a fim de que as suas bênçãos convertam em alegria e renovação os passos de nossa existência. Deixa-nos orar e vibrar por aqueles que em inúmeros pedidos nos rogaram auxílio, por aqueles que aqui se encontram, por aqueles que estão distantes, nos seus lares, nos hospitais, onde quer que seja. Deixa-nos orar por aqueles espíritos que gravitam em nossa companhia espiritual, nossos benfeitores, nossos amados protetores, ou ainda por aqueles que, ignorantes da vida espiritual, prosseguem angustiados, atormentados em si, gerando dor à sua volta. Por eles nós suplicamos que encontre tanta luz e tanta paz quanta que permitiu a Lázaro. Guarda-nos, Senhor Jesus, nas bênçãos dessa noite. Que alimentados, que nutridos, possamos daqui partir, levando conosco e até os nossos lares as vibrações dúlcidas dos teus mensageiros. Guarda-nos sob a tua paz, abençoando-nos agora e sempre. Fica conosco, Senhor Jesus. Assim seja.